Olá pessoal, hoje eu vou fazer um primeiro comentário aqui, um comecinho sobre o que é a matemática discreta. Para nós da computação, a matemática discreta é super importante. A gente aprendeu lá no nosso ensino médio várias coisas que são verdadeiras, porém para nós da computação não vão valer exatamente da mesma maneira. Como, por exemplo, eu aprendi no ensino médio, ou na verdade até antes, que entre dois números inteiros existem infinitos números. Isso é uma verdade? Sim. Entre o 1 e o 2 tem o 0,1, 0,001, 0,000001. Sim, é verdade. Porém, para um computador isso é uma verdade? Não. Um computador, ele tem a limitação que ele não calcula o infinito. O infinito não existe numa situação prática computacional. Pode tender ao infinito, porém o infinito nunca chega, não tem como eu atingir, então o computador não chega nisso. Não trabalhamos com o infinito na computação. Nossos valores, nossos números, as nossas manipulações algébricas dentro de um computador sempre serão discretas, de maneira que eu trabalho com conjuntos, com valores independentes, porém contáveis, calculáveis e sempre delimitado, sempre finito. Tanto que a matemática discreta muitas vezes é também chamada de matemática finita, porque ela não vai trabalhar com infinitos, ela vai trabalhar com números exatos. A gente vai ter que sempre determinar o nível de precisão, mas não vai ter nunca um infinito. Posso ter uma precisão enorme, sei lá, 50 casas depois da vírgula? Posso, mas tem que ser delimitado, eu preciso ter um fim. Eu não trabalho com o infinito dentro da computação. E aqui agora, para a gente entender um pouco melhor esse conceito entre o contínuo, o discreto, onde é cada universo, eu olho aqui para esses dois relógios. Esse relógio aqui é um relógio de sol. Eu vou ter que olhar e, por uma analogia ao que eu já conheço, por um comparativo ao que eu já conheço, eu vou ver que horas são pela sombra que está sendo feita. Quantas possibilidades eu tenho no período de 1 hora? Muitas. Não seria possível contar exatamente. Eu teria primeiro que dar um nível de precisão. Eu vou olhar por milímetro, por centímetro, por decímetro, por micrômetro. Por onde que eu vou olhar o movimento da sombra? O quanto que a sombra se mexeu? Eu precisaria ter alguma unidade ali para delimitar o que foi um movimento. Ou seja, eu tenho ali um número muito grande tendendo ao infinito entre 1 hora e 2 horas, né? É limitado porque chega um momento, mas vai do meu nível de precisão e eu vou fazer isso de uma maneira analógica, ou seja, com analogia ao que eu estou vendo e ao que eu conheço. Eu não tenho um número pré-definido, determinado, certinho para quantas posições a sombra pode atingir entre 1 e 2 horas. Porém, no meu relógio digital, onde eu trabalho com dígitos, posso garantir para vocês, entre o meio-dia e a 1 hora da tarde, eu terei 60 posições. Discreto. É esse conjunto. Ponto. Acabou. Certo? Então, assim, a matemática discreta é a matemática que nós utilizamos na computação, em sua grande maioria das vezes, porque é uma matemática que trabalha com valores finitos. Ela não trabalha com valores infinitos. Então, serão cálculos voltados a isso. Alguns problemas que nós da computação trabalhamos muito seria a teoria de conjuntos, que dentro ali da teoria de conjuntos tem uma estrutura de grafos, uma estrutura de dados que eu sou apaixonado, que seria grafos. Aí tem a teoria dos grafos, onde estuda todo esse modelo matemático e essa estrutura de dados, que é muito bacana dentro da computação. A parte de contagem, de probabilidade, de tipo, se eu tenho 2 senhas e 3 pessoas, qual a probabilidade de uma dessas pessoas pegar uma dessas 2 senhas? Então isso aí também vai estar dentro da nossa matemática discreta, são os problemas que iremos trabalhar. Mas
Problemas assim mais relacionados principalmente a teorias, a infinito, a coisas não palpáveis, a computação tem dificuldade, ela não trabalha muito bem. Um computador ele tem memória limitada, um computador tem armazenamento limitado, tem processamento limitado, tem energia limitada, nada é infinito dentro de um computador, então ele não vai trabalhar bem com infinitos. Porém, coisas discretas, coisas calculáveis, contáveis, é onde o computador trabalha muito bem. Por isso nós trabalhamos muito com a matemática discreta. Diga-se de passagem, o computador ele se baseia em 0 e 1, na ordem binária. Vejam como é limitado. Então, o computador ele é muito limitado em relação ao ser humano, por isso trabalha normalmente com a matemática discreta.